Galera, então hoje no nosso bloco P, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui está a nossa tabela periódica representando o bloco P. Como vocês viram no vídeo anterior, o bloco P são as 6 últimas colunas. O que acontece para o bloco P? Nós vamos pegar a família 3A, que já é a coluna número 13, a 4A de coluna 14, a 5A grupo 15, 6A grupo 16, 7A grupo 17 e 8A grupo 18. Eles também são elementos representativos, assim como os nossos bloco S, tá certo? Terminação deles serão todos em P nas suas distribuições eletrônicas. A camada de valência ela é quase igual ao elétron de diferenciação. Vocês já verão aí nas distribuições como funciona. Lembrando que elétron de diferenciação, subnível mais energético, é a mesma coisa. A camada de valência para eles vai representar o período, na verdade para todos os blocos isso funciona. E o elétron de diferenciação vai representar para nós a família ou o grupo. As terminações agora poderão ser de P1 até P6, tá certo? Olha como funciona. Todas as terminações P1 representarão o nosso grupo 13, família 3A. P2 representarão o grupo 14, família 4A. P3 são de grupo 15, família 5A. P4, grupo 16, família 6A. P5, grupo 17, família 7A. E P6 são de grupo 18, família 8A, tá certo? Então, como funciona isso aí? Período sempre vai ser lá a camada de valência. Para o bloco P, vocês pegarão esse expoente aqui do P e somarão 2 unidades, tá? O que é isso na verdade? Esse x mais 2 nada mais é do que a soma dos elétrons da camada de valência. Eu falei que eles eram parecidos, camada de valência com subnível mais energético. Vamos fazer a distribuição do nosso carbono. 1s2, 2s2 e 2p2. Tá? Camada de valência vai ser o 2s2 e 2p2. E o elétron diferenciador é somente o 2p2. Por isso que eu falei que eles eram semelhantes. O 2p2 ele faz parte tanto da camada de valência quanto do elétron diferenciador, mas a camada de valência também tem esse 2s2. E daí quando você soma os elétrons da camada de valência, você está somando os 2 elétrons do S mais os elétrons do P. Por isso que é x mais 2. Esse 2 aqui é do subnível S, tá certo? Então vamos fazer lá, a camada de valência, camada 2, segundo período. E o elétron diferenciador é o P. Lembra lá, quando é subnível P? Soma 2, sempre soma 2. Como a terminação é P2, 2 mais 2 fecha 4, por isso a família 4A. Na nossa tabela, aonde ele estaria 14ª coluna, porque é grupo 4A, certo? Família 4A, e ele estará no segundo período. Período 2, aqui, bloco P, 14ª coluna, ele estaria aqui, certo? A primeira coluna é 3A, a segunda é 4A, tá ok? Vamos pegar o flúor. Distribuição fica 1s2, 2s2, 2p5. Camada de valência tem sendo a camada 2, segundo período. Terminação P, então o que você vai fazer lá? Somar 2 unidades. Como é P5, somando 2 unidades vai para 7. Por isso, família 7A. Então, na nossa tabela, o flúor estaria aqui nessa posição. 17ª coluna do segundo período. Vamos fazer mais um, vamos fazer do fósforo. 15 é o seu número atômico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. Tá certo? Camada de valência, camada 3, terceiro período. Como é a terminação P, lembra que tem que somar 2 unidades. Como é P3, pega o 3, somando 2 unidades vai para 5. Por isso a família é 5A. Então na nossa tabela, ela ficará da seguinte forma. Terceiro período do grupo 15 da família 5A. Então, ela estaria nessa posição. Vamos fazer do selênio de número atômico 34. Distribuição será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p4. Tá certo? Camada de valência é a camada 4. Tá certo? Como é a terminação P, você somará 2 unidades. Então, pega lá x mais 2
terminação P4, somando 2 unidades, vai para 6. Por isso a família é 6A. É a nossa 16ª coluna, então, aqui da nossa tabela, lá no quarto período. Portanto, ele será encontrado aqui nessa posição. Lembrando que interessa não é o elemento, mas sim o número atômico naquela posição. Tá? Quando eu pego o bloco P, eu vou ter aqui, ó, as 6 últimas colunas são importantes. Será P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Tá? O que acontece lá? Quando eu pego aqui a nossa segunda linha, vão terminar em 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Na terceira linha, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. O mesmo ocorre com os outros períodos, só que daí serão com 4P1 até 4P6, do 5P1 ao 5P6, do 6P1 ao 6P6 e do 7P1 até o 7P6. Tá certo? Uma coisinha importantíssima para falar sobre o bloco SP é falar desses dois elementos hidrogênio e hélio. Hidrogênio com terminação 1s1 e o hélio com terminação 1s2. O hidrogênio é da família 1A, primeiro período. Não. O hidrogênio, ele não tem família, tá certo? Ele e o bátion, eles são bem parecidos. Tanto ele quanto o bátion não tem família. Tá? Os dois são bem semelhantes um ao outro. E o hélio, vocês poderiam dizer que são da família 2A. Esse elemento aqui pertence à família 2A. E ele não é da família 2A, ele é da família 8A. Então, eles são as nossas exceções nessas distribuições, tá? O hélio é da família 8A. Ele é do primeiro período. Tanto hidrogênio quanto hélio são exceções à distribuição. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades semelhantes. Essa é a resposta da tua pergunta. Você se perguntou assim, mas por que são exceções? É por causa disso aqui, ó. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades semelhantes. Então, quando eu pego a tabela, família 1A, que começa lá no lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles têm propriedades semelhantes entre eles. E a propriedade do hidrogênio é bem diferente. Começa pelo estado físico. Quando o hidrogênio se combina com ele mesmo, formando o gás hidrogênio, o nome é gás hidrogênio, é uma substância gasosa. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são metais. E metais são sólidos na temperatura ambiente. Então são propriedades que já diferem aqui entre eles, tá certo? O hélio, ele não é da família 2A, embora tenha a configuração idêntica de um elemento da 2A, devido à sua propriedade. Esses elementos da 2A também são metálicos. E o hélio é aquele gás que quando a gente inala, afina a voz, tá certo? Então ele ela é uma substância gasosa. Outra coisa que, por que ele é colocado na família 8A? A única coisa que difere ele da família 8A são esses elétrons de valência. Todos têm 8, menos o hélio. Mas todas as outras propriedades são semelhantes. Uma das coisas que a gente falará sobre esses caras é que eles são estáveis. Eles não fazem ligação química. E o hélio também é assim, ele também é estável, ele também não faz ligação química. A única diferença entre ele para os demais é o número de elétrons de valência, mas isso se explica bem facinho. A família, a camada 1, ela tem apenas 2 elétrons no máximo, e eles só têm a camada K, por isso que ele não fecha os 8 elétrons, ele fecha apenas 2 elétrons de valência, tá certo, gente? No nosso próximo vídeo falaremos dos blocos D e F, tá certo? Até lá!